Esse é um vídeo de divulgação da FAPEMIG, referente a um projeto de pesquisador mineiro, daí então chamado de PPM, que trata da modelagem física e matemática em processos metalúrgicos. A missão da FAPEMIG é promover o conhecimento científico e tecnológico visando ao desenvolvimento econômico e social de Minas Gerais, entre outras coisas, por meio do incentivo e fomento à pesquisa. Nesse caso em particular, se trata de um projeto mais abrangente em que nós vamos abordar apenas um dos temas que foram estudados. Este estudo é devido a Antônio Marlos Barro da Silva, que defendeu uma tese de doutorado na Redmate em dezembro de 22, com o título acima. Basicamente, o que esse pesquisador estava procurando era condições em que a remoção de enxofre, que é um elemento muito pouco desejado no aço, pudesse ser acelerado. Bom, qual que é o da pesquisa? Qual que é o objetivo? É a observação de um cenário que se aplica no mundo, no Brasil particularmente, em que existe uma certa escassez de matéria-prima de qualidade, custo elevado e a qualidade em geral vem decaindo ao longo do tempo. No caso do Brasil, principalmente carvão mineral que é importado. Ao mesmo tempo que existe essa trava na indústria siderúrgica, os requisitos de qualidade também são cada vez mais crescentes. Por requisito de qualidade, entendam-se propriedades físicas, mecânicas e químicas do aço. Mais um componente que é deletério a tudo isso é a ociosidade no setor siderúrgico causada pela superprodução na China. Então, o grau de competitividade que as indústrias brasileiras de siderurgia estão sujeitas é enorme. Pequenos ganhos de qualidade, pequenos ganhos em termos de custo podem simplesmente significar a sobrevivência dessa indústria. Como exemplo de que nós estamos falando, de melhoria do aspecto de qualidade ou de graus de qualidade cada vez mais exigentes, nós voltamos ao foco da pesquisa, que é a remoção de enxofre. Por volta de 1960, aços de boa qualidade tinham até 250 partes por milhão de enxofre. Por volta de 2000, os requisitos estavam na ordem de apenas 20 ppm. E hoje se fala, por exemplo, para aços de aplicação no campo de exploração de petróleo, de teores de enxofre menores do que 10 ppm. Então, claramente, alguma coisa a mais, além dos reatores tradicionais, tem que ser feitos para a remoção desse enxofre para que o grau de qualidade seja atingido. Nós, então, basicamente, descrevemos qual que é o foco da pesquisa. O reator RH está representado esquematicamente aqui à esquerda. Em amarelo se representa aço, basicamente a 1600 graus centígrados. Então, nesse reator, se tem um subreator inferior chamado panela e um reator superior, que é a câmara de vácuo, que é essa parte aqui que nós estamos apontando. Existe uma circulação de aço contínua entre a panela e o vaso superior, contínua então pela perna chamada perna de subida, que é basicamente um tubo refratário, pela perna de descida, que é outro tubo refratário, e essa movimentação, essa recirculação, ela é motivada por dois fatores basicamente, pela injeção de gás inerte, que é argônio, e pela aplicação na câmara de vácuo superior. Como resultado então desse comportamento específico de aço no interior da panela, se alcança os objetivos projetados para o reator RH, que é basicamente remoção de hidrogênio, remoção de nitrogênio e de monóxido de carbono. Acessoriamente, se mostra hoje que esse movimento de circulação ele é capaz de promover a remoção de inclusões do aço, o que também é muito benéfico à qualidade final. Então, onde que as pesquisas industriais se concentraram? Na adição de um reagente, que é uma escória aqui representada em azul, na câmara de vácuo. Por que na câmara de vácuo? Porque nessa câmara de vácuo existe um grande grau de contato entre o aço, representado em amarelo, e a escória e o reagente, e esse grau de contato promove a transferência de enxofre desde o metal até a escória. Isso iria promover a dessulfuração. Ao contrário dos esperados, os resultados foram muito variáveis, não foram consistentes, não foram reprodutíveis, encontrando-se graus de dessulfuração tão baixos como 10% até 60%. Ora, para que um processo como esse de remoção de enxofre seja viável, pelo menos reprodutibilidade tem que ser atingida, o que esses números aqui não indicam. Bom, de onde que então
vem essa causa para essa variabilidade? Essas fotos aqui mostram a parte superior, uma vista de topo da parte superior desse reator. Essa parte mais escura é a escória ou reagente adicionada. A parte mais clara é a superfície nua do aço. O que se mostra então ao longo do tempo de tratamento é que a escória, que é o reagente, ela é rapidamente expulso do reator superior, onde se diz haveria o bom contato e remoção de enxofre. Essa escória então ela é tragada pela perna inferior e ela termina se reportando nessas regiões adjacentes laterais, onde o grau de contato já não é tão bom. Então isto leva a esses resultados, que são resultados bastante desprezíveis ou decepcionantes. Qual que é a modificação proposta por esse pesquisador? É se sair de um reator tradicional, que é esse representado à esquerda, para um reator com uma modificação geométrica significativa. Essa modificação consiste em utilizar uma perna de descida, que vejam que o sentido de circulação é esse aqui, mais curta que a perna de subida, o que permite posicionar a extremidade da perna de descida em situações em que ela está completamente imersa no interior do aço, o que remete à operação normal representada à esquerda, e várias situações que variam de extremidade da perna de descida justaposta na interface entre o metal e escória e imersas na camada de escória. O objetivo disso é, então, promover uma dispersão e emulsificação da escória, que é o reagente capaz de remover o enxofre, no interior do banho metálico e, com isso, então, assegurar dessulfuração. Este tipo de modificação só seria viável do ponto de vista científico-tecnológico se as habilidades originais do reator RH não fossem comprometidas. Lembre-se, elas eram a remoção de hidrogênio, de nitrogênio e de monóxido de carbono, além do mais, a remoção de inclusões. Isso basicamente se cumpre se o estado de movimentação, vulgo campo de velocidade na panela, permanecer basicamente inalterado desde a situação normal até a modificação aqui proposta. Como nós vamos exemplificar no próximo slide, isto é observado em laboratório, de modo que pode-se focar exatamente em garantir a dispersão entre o reagente e o metal, elevar o tempo de contato e assim assegurar a remoção de enxofre. Como foi citado, esse mostra uma comparação entre a operação normal de um RH com ambas as pernas imersas no aço. Essas setas aqui em negrito representam direção geral de circulação de aço, e aqui a situação em que a perna de descida está justamente interposta na interface entre o metal e escória. Isso já garantiria uma boa dispersão de escória e metal, como nós vamos ver a seguir. Como pode ser notado também, o fluxo geral de circulação de aço no interior do vaso inferior à panela permanece praticamente inalterado, e isso leva-nos à conclusão que foi verificada no experimento no laboratório, de que os aspectos relativos à remoção de gás e de circulação de mistura permanecem praticamente inalteradas com a modificação proposta. Foca, então, na questão da emulsificação capaz de garantir a remoção de enxofre. Aqui, então, à direita, nesse esquema, se mostra, então, basicamente qual que seria o mecanismo atuante. Em negro, o aço descendo pela perna de descida na direção da panela, aqui representado em branco. Em azul, a representação da escória. Esse contato, esse atrito, essa força de cisalhamento entre o metal e a escória produz, então, gotículas e provoca uma dispersão que se mantém constante no interior do metal, desde que essa situação seja mantida. À esquerda, à guisa de representação, resultados laboratoriais. Esses resultados foram obtidos fazendo uma simulação no modelo em escala do reator RH, e aqui se utiliza, como representado em branco, água emulando ou simulando aço e um óleo simulando a camada de escória. Em função da vazão de gás, que se lembra é o indutor da recirculação entre os dois vasos, então se tem graus diferentes de dispersão.
O mais importante é que a dispersão, esse bom contato, ele é obtido e ele pode ser mantido enquanto essa situação à direita também for. Representando, então, de maneira adicional o que acontece, nós temos aqui, então, a dispersão da camada superior, que é a escória, vários graus de dispersão, vários estágios de dispersão, em função de variáveis operacionais, que são basicamente as características da escória, o grau de imersão da perna de descida na camada de escória. Como vocês podem ver, é uma dispersão significativa e essa dispersão é que produz o bom contato entre o metal e a escória. Aqui, mais uma vez, uma representação do que acontece em laboratório, onde você pode se mostrar a dispersão da camada de escória em dois tipos de experimentos e qual que seria basicamente o mecanismo atuante. Que, repetindo mais uma vez, é tanto o choque direto da camada de aço sobre o aço que está na panela inferior, como o cisalhamento, a força de atrito entre o aço e a camada de escória. O resultado, de qualquer maneira, qualquer mecanismo, é uma dispersão constante de camada de escória dentro do aço em particular. Garantida a dispersão, nós temos que verificar então se existiria uma maneira significativa de remoção do elemento indesejável, que é o enxofre. Em laboratório, esse tipo de experimento pode ser conduzido com timol. Então, timol é uma substância química que emula o comportamento de enxofre. No caso do reator industrial, é uma transferência de enxofre entre o aço e a escória. Nesse reator de laboratório, é a transferência dessa substância química, que é o timol, entre a água, que faz as vezes de aço, e o óleo, que faz as vezes de escória. Em laboratório, então, se mostra que a remoção de timol ela pode ser significativa, a depender, é claro, daquelas condições operacionais que foram faladas anteriormente. Vazão de gás, características do óleo, grau de imersão da perna de descida dentro da camada de escória. Mas isso não é suficiente. É necessário mostrar que esses resultados podem ser transplantados ou transportados para a prática industrial e podem garantir ou pelo menos sugerir que a remoção de enxofre, que é o elemento de interesse, ela seja também significativa. Isto é feito através da construção de um modelo matemático, levando em consideração exatamente esses parâmetros que nós falamos anteriormente. Características da escória, quantidade de reagentes, aqui representado por quilos de escória ou reagente adicionados por tonelada, por grau de imersão da perna de descida na perna de escória. E aí, então, o que esse trabalho desenvolvido por Antônio Mano sugere é que, a depender das características das combinações operacionais, nós podemos ter aqui em ordenados um grau de remoção de enxofre que pode ser significativo mesmo para pequenos tempos de operação. Vejam aqui que os períodos em que se obtém grau de desulfuração relativamente alto já são da ordem de 5 minutos, o que é significativamente menor que o tempo de operação normal desse equipamento, que é da ordem de 15 minutos. Então, bem próximo do início do processo, se pode obter quase toda a remoção de enxofre que é desejada. De fato, representando em resumo os resultados alcançados nesse subprojeto desse PPM em particular, aqui estão achurados ou representados em cinza um conjunto de condições operacionais, visto bem que é para um determinado reator industrial, capaz de atingir aquele limite de 10 ppm de enxofre, mostrando que essa alteração ela pode ter sucesso na área industrial e pode levar a se atingir elementos de qualidades que não são obtidos na prática industrial normal sem a desulfuração no reator RH. Lembramos que o objetivo da FAPEMIG é promover o conhecimento científico, tecnológico do Estado de Minas Gerais com fins a um desenvolvimento social e econômico sustentável. E isso aqui, no caso, por meio do incentivo e fomento à pesquisa. Nós acreditamos que, no caso específico desse PPM, esses objetivos foram cumpridos. Nós agradecemos pelo apoio e pela participação, inclusive de outros pesquisadores, alunos de mestrado, doutorado e de iniciação científica que estiveram envolvidos nesse projeto e que não foram citados por falta de tempo. Agradeço mais uma vez e até a próxima.